O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Olá, tudo bem com você? Está começando mais um programa Sala de Opinião e desde já quero agradecer pela sua audiência. Eu sou Micael Storck e hoje trazemos mais um assunto relevante para ser discutido aqui no nosso programa Sala de Opinião. Vamos falar sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo. E para falar um pouquinho sobre esse curso, aqui comigo hoje está a professora Carla Tames, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigada, sempre é um prazer, uma satisfação estar aqui presente com todos vocês. Obrigada. Professora, não é a primeira vez que a senhora vem aqui ao programa, já é figurinha conhecida aqui do nosso programa. E o curso de Arquitetura e Urbanismo, a gente sempre repara que sempre tem novidades. Há poucos dias a gente aí teve uma colação de grau muito bacana, alunos se formando, se emocionando. Foi uma jornada encerrada com muito êxito para esses acadêmicos, Com muito êxito, e foi um momento muito especial, porque imagina só, passando por tudo isso, né, esses alunos, 5 anos se preparando para esse grande momento, né, a família toda, todos esperando esse momento, e nós fizemos uma colação de grau onde os familiares não podiam estar, porque infelizmente, né, professora? Infelizmente, mas eles acompanharam por uma live, as famílias puderam acompanhar, né,
mas não puderam estar presentes, né? Mas assim, foi muito emocionante e assim, eu estive presente ajudando na colação de grau, acompanhando tudo e me emocionei muito junto a eles por tudo que eles passaram o último semestre, que era a apresentação do trabalho de colação de grau deles, do TCC, o chamado TCC da arquitetura, que é um grande trabalho, né? Eles terem feito no meio de uma pandemia, né? Para poder encerrar o curso deles. Então, assim, vencedores, os nossos alunos da 13ª turma, que levou o nome do professor Antônio Balau. E um diferencial legal, né, professora, que muitos desses acadêmicos, eu vi lá no dia, muitos deles já estão inseridos no mercado de trabalho, né? Muitos deles já estavam, assim, estagiando em escritórios, já, inclusive de ex-alunos nossos, né? E esse é o mérito da faculdade também, né? Com certeza, é importante dizer que os nossos alunos, todos inseridos em escritórios de arquiteturas e muitos desses escritórios de ex-alunos nossos, ou seja, esses nossos ex-alunos já com escritórios e já recebendo outros alunos que já estão formando também. Isso é muito bacana de ver. É muito bacana mesmo. E eu acho que isso faz parte, acho que muitos acadêmicos veem isso, porque assim, tem o estágio, a partir do estágio pode surgir uma oportunidade e esse acaba sendo um diferencial para o aluno vir fazer o curso dele aqui na faculdade, né? Claro que sim, porque geralmente o nosso aluno daqui, o aluno que estuda arquitetura e urbanismo aqui na finca, geralmente ele já sai com um trabalho. Claro, tem aquele aluno que pensa em sair do estado, em fazer um outro curso. Nós temos alunos morando fora do Brasil, inclusive. Ou temos também alguns alunos que pensam dar uma pausa. Mas a maioria dos nossos alunos, ele já sai sabendo aonde vai trabalhar. É um diferencial, sim, e é muito importante. Porque é muito importante o aluno ter uma perspectiva de que depois de 5 anos de faculdade, sabe o que vai acontecer na vida dele. Essa certeza de que deu certo, de que ele escolheu a profissão certa e que as portas estão abertas para ele depois desses 5 anos de dedicação, essa trajetória toda que ele passou estudando, ele sabe que ele vai conquistar uma vida, né? Vai ter trabalho, né? É muito importante. E qual que é a importância desse profissional hoje para a nossa sociedade? Porque a gente sabe que é uma área que vem crescendo com o passar do tempo, né? E a gente vê que o curso oferece um leque de opções para quem termina esse curso e fica pronto para o mercado de trabalho, né? O arquiteto e urbanista sempre teve sua importância desde sempre. Nós construímos as moradias, nós construímos as cidades, né? Ou seja, nada disso existiria sem o arquiteto, sem o urbanista, né? E agora, mais do que nunca, nesse momento da pandemia, pós-pandemia, né? Nós até falamos muito de que a primeira vacina que foi usada na pandemia foi o arquiteto que inventou, que foi a casa. Quando não tínhamos nenhum remédio, não tínhamos nada, o arquiteto fez a casa, que era a única defesa que nós tínhamos contra o vírus. Fique na sua casa, que era a única proteção que nós tínhamos. Tá? E ainda é, né, professor? E ainda é. E talvez seja por muito tempo, mesmo com uma vacina, que não sabemos quanto vai imunizar, entendeu? Ainda vai ser a casa. E eu acho assim, que pós-pandemia, o arquiteto vai ter muito mais trabalho. Os escritórios mesmo estão sendo muito buscados agora, neste momento, porque as pessoas vivenciaram muito a sua casa e os comércios que estão voltando, todos eles, as escolas, os escritórios, as residências, elas vão passar por uma grande transformação para poder se readequar às novas exigências, às novas necessidades. E quem vai fazer tudo isso somos nós, os arquitetos. Então, quem ainda está com alguma dúvida, vem fazer arquitetura aqui com a gente, vem para a finca. Professor, e a gente fala muito sobre arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo, tem diferença uma coisa da outra? São duas, elas andam meio que juntas, mas sim, a arquitetura desenha o espaço que vamos habitar, ou seja, as casas, as escolas, os espaços fechados, vamos dizer assim. E o urbanismo desenha as cidades, as ruas, as calçadas, todo esse planejamento, né? E o nosso curso oferece arquitetura e urbanismo, tá?
É algo que eu quero deixar um pouco mais completo, digamos assim. Bem mais completo. Existem instituições que fazem somente o curso de arquitetura. Tem cursos aqui no Brasil que fazem arquitetura e design. O nosso curso aqui na Finca é arquitetura e urbanismo. Às vezes a pessoa que está vendo o nosso programa e está a fim de fazer o curso pensa, mas eu não sou um bom desenhista. É um pré-requisito para que a pessoa comece a fazer o curso, professora? Eu sempre falo muito, as pessoas perguntam muito, foi interessante essa tua pergunta, porque as pessoas perguntam muito, nossa, mas eu não sei desenhar, mas eu queria tanto fazer arquitetura. E assim, me perguntaram muito sobre isso. Eu estou fazendo este ano 20 anos de arquitetura, 20 anos que eu sou arquiteta. E nesses 20 anos eu sempre ouvi muito essa pergunta de estudantes, de filhos de amigos, de pessoas que eu conheci pelo caminho, pela trajetória da vida. E no começo eu ainda tinha algumas dúvidas na hora de responder, mas hoje eu não tenho nenhuma dúvida. A faculdade vai te ensinar isso. É claro, se você já tem algum dom ou se você tem uma aptidão para o desenho, tudo vai vir mais fácil, mas se você não sabe desenhar, a faculdade vai te ensinar. Ela vai te ensinar a técnica do desenho, que é o que você precisa, né? Você tem que realmente se apaixonar pela profissão. Isso você tem que ter. Mas é uma profissão apaixonante. E eu acho que acontece em alguns casos também, professora, que às vezes a pessoa não é boa de desenhar, mas ela tem a criatividade, tá tudo ali, né? Ela só não consegue expor, ela não consegue fazer o desenho. É como a senhora falou, na faculdade ela vai conseguir se aperfeiçoar, ela vai conseguir fazer um desenho melhor e, lógico, com o tempo, né, ela vai se aperfeiçoando. Com o tempo ela vai aperfeiçoando. E a questão da criatividade, já que você tocou nesse ponto, que também é muito importante, a gente também tem técnicas para fazer o despertar dessa criatividade, tá? Porque tem muita gente criativa, mas não sabe utilizar, ou essa criatividade está adormecida, né? E ela pensa que ela não é criativa, porque a gente trabalha muito, é criação o nosso trabalho. A gente vende ideias o tempo todo, né? A gente trabalha com soluções, mas temos que ter ideias para poder dar essas soluções, né? E a gente tem várias técnicas, várias oficinas onde a gente desperta essa criatividade do aluno. E aí, de repente, ele se torna um ser super criativo. Consegue colocar aquilo para fora, Consegue colocar aquilo para fora e ele se descobre um grande criador, entendeu? Isso é magnífico. E aí, nesse momento, que ele percebe que ele pode criar, é fantástico. Porque aí os trabalhos fluem, vem coisas magníficas e a gente dá asa mesmo. Dá liberdade para que a pessoa crie mesmo. Dá liberdade, não freia, deixa ele experimentar. A gente tem oficinas de projeto para que eles possam realmente, é um laboratório, deixá-los experimentar tudo. Porque aí a vida profissional lá fora já vai dar as limitantes, os próprios clientes, os recursos econômicos, né, dos trabalhos que vão ser realizados, já vão podar um pouquinho ele, né? Mas aqui na instituição, os nossos laboratórios, os professores deixam fluir a criatividade do aluno. Muito bem. Professora, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial e na sequência a gente volta com mais programa Sala de Opinião. É rapidinho, não sai daí. Como encarar o futuro sem ter medo de dar o próximo passo? Em um mundo tão cheio de incertezas, a busca por novos tempos se tornou essencial. As adversidades não são motivos para desistir, mas um incentivo para continuar perseverando. Por dias melhores, por novas conquistas, novas possibilidades. É hora de olhar para o futuro e dar o próximo passo. Vestibular Medicina Finca. Inscrições de 1º de agosto a 1º de outubro. Provas de 11 de outubro. Inscrições pelo site. Centro Universitário Aparício Carvalho. Construindo novos caminhos para o seu futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá.
Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião e hoje estamos falando sobre o curso aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca, o curso de Arquitetura e Urbanismo. E aqui comigo está a coordenadora do curso, a professora Carla Tames. Professora, a gente já falou um pouquinho sobre o curso, sobre a criatividade, sobre a questão do desenho, não ser um pré-requisito, porque o aluno vai entrar na faculdade, ele vai aperfeiçoar o seu desenho, vai às vezes desenhar até melhor do que alguém que já desenha. Mas uma outra dúvida interessante, a pessoa para entrar no curso de arquitetura e urbanismo, ela precisa ter alguns materiais específicos, né? E muita gente fica achando, será que esses materiais são caros? Não são? Será que eu preciso fazer um cursinho antes de entrar na faculdade? E aí que eu pergunto, precisa, professora? Olha, assim, quanto ao material, primeiramente, né? A instituição aqui, ela praticamente oferece quase tudo, tá? O aluno não precisa adquirir muita coisa para poder estudar, tá? Nós temos laboratórios muito completos aqui na instituição. Por exemplo, o aluno não tem dinheiro para comprar um computador. Nós temos 3 laboratórios aqui E bem completos, né, professora? Muito completos, que se o aluno não tem dinheiro para poder adquirir um computador, ele consegue marcar horários para poder realizar as suas atividades aqui. Claro que ele vai ter que se deslocar nos horários que ele poderia utilizar, que são os horários que eles não estão sendo ocupados, né? Aí ele não tem dinheiro para comprar uma mesa, uma prancheta, para os primeiros semestres, que são os desenhos à mão livre. Nós também temos o laboratório, temos 2 laboratórios de mesas de prancheta que também o aluno pode utilizar, porque eles são exclusivos para a arquitetura e ele pode também utilizar, eles ficam praticamente livres a semana toda e que o aluno também pode fazer uso, né? Então, assim, ele tem que comprar o material pessoal dele, que é lápis, réguas, que isso
não tem um valor mais tão alto, já teve um valor muito mais elevado, né? Quando eu fiz arquitetura era muito caro, hoje nós já temos esses... Bem mais acessível, né, professora? Muito mais acessível, já dá para comprar, tá? Eu sempre digo, o que o aluno tem que ter, e não somente o da arquitetura, né? Vontade realmente, não pode faltar vontade, não pode faltar paixão, tá? Se ele tiver isso, vontade e paixão, ele vai formar. Tá? Até sem o material, ele vai pegar o material emprestado do colega, ele vai formar, tá? Então, assim, ele tem que ser apaixonado pelo que está fazendo, tem que ter vontade, tem que ter determinação, tá? E comprometimento, tá? Porque, assim, é trabalhoso. Os trabalhos do curso de arquitetura são grandes. Cada professor vai pedir o seu trabalho, vai passar a sua atividade. Quando o aluno ver, ele termina a semana e tem 5 trabalhos para entregar semana que vem. E tem um final de semana apenas, entendeu? Então, correria, entendeu? Mas quem é apaixonado, isso aí torna-se uma diversão. É um desafio, né, professora? Um desafio, entendeu? Então, assim, eu acho assim que o aluno que está determinado a vencer, a se formar, a ser um arquiteto brilhante, vai tirar de letra. Quando ele vê, ele já está se preparando para a sua graduação. Professora, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do mercado de trabalho. A gente sabe que aqui, a nossa região, Porto Velho, é uma terra ainda de muitas oportunidades. Sim. E para quem se forma em arquitetura e urbanismo, eu acredito que essa questão da oportunidade também é muito grande. A gente tem muitas obras acontecendo na nossa região, são casas sendo construídas a todo momento. Sim. Eu acho que trabalho aqui na nossa região para um arquiteto urbanista não falta, né? Não falta, tá? Eu sou conselheira do CAU, e a gente sempre faz esse levantamento quase que semestralmente para ver a demanda, tá? E sempre existe uma boa demanda na profissão, tá? E o mais interessante que a gente observa é o leque de possibilidades que a profissão nos dá, tá? O arquiteto, ele pode atuar em diferentes áreas, tá? Hoje eu não atuo mais nessa área, mas alguns anos atrás, no meu escritório, nós fizemos um grande trabalho, prestamos um grande trabalho para o Sebrae na área de desenho de mobiliário e fizemos uma consultoria grande, desenhando mobiliário para todo o interior, tá? Foi um trabalho que nós prestamos para o Sebrae e depois desse trabalho para o Sebrae ficamos prestando consultoria muito tempo para várias marcenarias do interior. Tá? E que vendiam os seus móveis para muitas lojas do Brasil. E foi um trabalho que durou muitos anos. Tá? Então, assim, isso é um arquiteto que se especializou na área de design e na área de desenho de mobiliário, que foi uma especialização que eu fiz. E o meu escritório atua também nessa área. Então, o leque de possibilidades de trabalho de um arquiteto vai muito mais além do que apenas o desenhar de uma casa, de uma escola, de um hospital, né? Aí entra as especializações que o arquiteto pode fazer, ficar somente na arquitetura ou na construção civil, ou ele pode especializar na arquitetura hospitalar, desenhos de mobiliários, arquitetura de interiores, luminotécnicos, projetos especiais e projetos comerciais, que é uma grande área para se trabalhar, uma remuneração super interessante. E que eu faço bastante, meu escritório tem essa especialização de projetos comerciais, né? Então, assim, tem muitas especializações onde o arquiteto pode ir afunilando e não ficar somente na construção civil ou somente na área de projetos residenciais, entendeu? Então, existe ainda uma camada, um pedaço, uma fatia de trabalho muito grande ainda para ser dividida, tá? Então, assim, podem vir mais profissionais que têm ainda muito trabalho para muita gente. Não vai faltar, né? Não vai faltar. Professora, e para quem começa, por exemplo, no mercado de trabalho com um pouco mais de idade, a senhora vê que enfrenta ainda um pouco de dificuldade? Como é que a senhora vê esse cenário? Eu acho que não na nossa área. Na área da arquitetura eu não vejo que tenhamos problema disso.
Tá? Eu acho que o mercado, e na nossa região também, tá? Eu acho que na nossa região é uma região que ainda recebe muito bem todos os profissionais, independente da idade. E tanto é que eu acredito que tanto o profissional que entra com mais idade não enfrenta dificuldade, tanto para começar a trabalhar como para começar a estudar. A gente teve um caso aqui na finca de um senhor, né, que ele ganhou a bolsa do Dr. Aparício Carvalho, juntamente com o Maurício Carvalho. Ele ganhou a bolsa, eu esqueci o nome dele agora, não sei se a senhora vai lembrar. Eu não lembro, mas eu estava no dia... Mas a senhora lembra do caso, né, que ele ficou muito emocionado. Exatamente. Foi lá no nosso anfiteatro ainda? Mas nós temos também o senhor Claudemir, que está na arquitetura, eu acho que é Claudemir o nome dele. Que senhor? Um outro senhor no curso de arquitetura também. Tá? Que começou já com uma certa idade? Também com uma certa idade. Eu não sei exatamente, está firme, um excelente aluno, super aplicado, determinado, uma certeza assim muito grande em saber o que ele quer. Ele quer ser arquiteto. Isso é muito legal. Esse outro senhor que ganhou a bolsa, eu até me lembro. Ele é na área da engenharia, não é? Da engenharia. Da engenharia. Fez o Enem, fez tudo, né? Isso. E acabou ganhando a bolsa na Pode ir lá junto com a arquitetura. Quase, qualquer hora eu puxo ele para arquitetura. Professora, o mercado de trabalho, a senhora já disse que ele é bem amplo aqui. E a gente, como falou no começo do programa, sobre a questão que a finca ela ajuda muito os acadêmicos nessa inserção no mercado de trabalho. Acaba ajudando, facilitando, porque a gente sabe que o mercado de trabalho, apesar de ser grande as oportunidades, mas ele é concorrido aqui na nossa região também, com certeza. Né? Existe uma certa concorrência. Né? A gente sempre tenta ver a questão, quando o aluno chega no 8º e no 9º período, que começa os estágios, a gente começa a fazer essa ponte com as empresas, com os escritórios de arquitetura, para poder levar o aluno, porque às vezes o aluno não tem esse contato e fica sem a oportunidade. E a gente faz essa ponte do aluno com as empresas, né? Temos um dia onde a gente recebe as empresas, porque a empresa está precisando do estagiário, o nosso estagiário está precisando da empresa. Então a gente faz esse link, que é um casamento super feliz, e depois o nosso futuro arquiteto, né, daqui a pouco arquiteto, às vezes quando termina esse processo, ele fica já inserido na empresa como profissional. E aí fica a decisão dele se ele vai seguir lá ou não, quando ele já está profissional. Tá? Às vezes fica ocupando uma outra posição, é claro, depois, né? Ou ele segue um outro caminho, mas aí já segue um outro caminho já com uma outra experiência, já com uma referência de que atuou nessa empresa, que trabalhou nesse escritório, que isso é muito importante para a nossa área de arquitetura, que teve experiência, que passou por tal lugar. Inclusive, eu sempre falo para os alunos, desde o primeiro semestre, porque os nossos alunos têm essa característica, como o nosso curso é noturno, deles trabalharem desde muito cedo, né? Inclusive, muitos pagam a faculdade porque trabalham durante o dia, pagam a faculdade com esse seu trabalho. E eu falo, a gente conversa, no que você está trabalhando? E aí eu falo, trabalhe em algo da sua área, trabalha numa loja de materiais de construção, numa vidraçaria, trabalha como vendedor, porque ele vai ganhando experiência de medidor, de materiais de construção, de rejunte, como tirar áreas, vivenciando todas as etapas de uma construção. Tá? Isso é muito importante e os alunos acabam fazendo realmente isso. E nós temos alunos que quando saem daqui, eles estão muito amadurecidos, porque eles acabam vendo todas as áreas. Tá? E eles acabam passando por todas as lojas de modulado, de iluminação, de material de construção, de vidraçaria, de decoração, viram tudo praticamente, né? E ainda trabalharam depois, fizeram um estágio dentro de um escritório de arquitetura renomado da cidade. Então, ele sai bem amadurecido mesmo. Qualquer experiência conta muito, né, professora? Muito, muito mesmo. Imagina, passa o dia todo dentro de um escritório, dentro de uma loja e à noite numa faculdade, né? Então, é muito bom. Muito bem. Professora, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial e, na sequência, a gente volta com o nosso programa Sala de Opinião. Não sai daí.
O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Olá, meu nome é Guilherme Silvério e eu sou o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana. Aqui você vai encontrar toda a tecnologia mais moderna em aprendizado em odontologia com um corpo docente extremamente qualificado. Essa é a sua chance. Vem se tornar um odontólogo na Metropolitana. Toda a tecnologia e infraestrutura que você precisa, a Faculdade de Odontologia da Metropolitana oferece. Vem para a Metropolitana. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião e hoje estamos falando do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Finca. E eu estou recebendo no programa de hoje a coordenadora do curso, professora Carla Tames. Professora, estávamos falando um pouquinho sobre a questão do mercado de trabalho no nosso último bloco e é notório que são várias opções que o curso oferece para o acadêmico que se forma aqui na Finca. Mas eu vejo também que o curso de Arquitetura e Urbanismo, o profissional de Arquitetura e Urbanismo, ele está muito ali ao lado da tecnologia, né? A tecnologia, ela vem se renovando com o tempo e eu vejo que ajuda muito o profissional que acompanha a tecnologia, lógico, né? Sim. A senhora vê isso também um pouquinho? Sim. Bastante. E agora a tecnologia esteve muito a nosso favor nesse momento, né? São 5 meses que a gente está nesse isolamento, né? E teve toda a questão dos nossos clientes. Nós tivemos que entrar num isolamento e tínhamos clientes. Todo mundo teve que paralisar de um momento ao outro a sua vida, o seu trabalho. E a tecnologia para os arquitetos, vou falar da arquitetura, né, em questão, ela foi assim muito útil. Eu mantive todas as reuniões, os encontros, mas tudo de forma virtual.
De forma segura, né, professora? De forma segura, nenhum cliente deixou de ser atendido. Claro, nós demos uma estacionada com as obras, não tinha como ir, foram todas paralisadas, demos uma diminuída, desaceleramos muita coisa, mas tínhamos que ter encontros, os encontros aconteceram, né, online, né? As faculdades, as aulas continuaram com os alunos, De forma né? remota, né? De forma remota. Nenhum aluno ficou nenhum dia sem aula. Hoje foi paralisado, amanhã quem tinha aula teve a sua aula. Nós não ficamos um dia sem aula, né? E assim aconteceu nos escritórios de arquitetura. Eu conversei com todos os colegas que eu sou mais próxima, que a gente sempre mantém contato, e todos trabalharam dessa maneira. Agora as obras sentiram, não teve jeito. Inicialmente paralisaram e depois, quando foi permitido voltaram, mas num ritmo um pouco mais lento, né, mais professora? lento, porque não poderia ter, até hoje não pode, é claro, ter aglomeração. Então, uma obra que poderíamos ter 15 pessoas, 20 pessoas, né? Nós estávamos atuando com 6 pessoas dentro. Um número bem reduzido, justamente pela segurança dos próprios operários, né? Dos próprios operários, né? Então, o avanço dessa obra realmente vai ser outro, né? Mas a tecnologia nos ajudou bastante nisso, sim, nesse momento, tá? Sim. Professora, num cenário pós-pandemia, como a gente falou do mercado de trabalho atualmente, antes dessa pandemia, mas pós-pandemia, a senhora vê algumas mudanças no cenário para o profissional de arquitetura e urbanismo? Com certeza. Primeiro, uma melhoria um ganho de trabalho muito grande. A gente vai ter uma demanda muito grande de trabalho. Justamente porque muita coisa ficou estagnada, né? Muita coisa estagnada, mas mais do que isso, as pessoas estão revendo os seus lares, os seus espaços. Vamos falar principalmente das casas. Porque se né? teve um tempo que o pessoal ficou em casa, foi agora, né, professora? Exatamente. Todo mundo está revendo o seu espaço, né? O que usa e o que não usa. O que é importante e o que não é importante. Vamos mexer ali, vamos mexer aqui. Exatamente. Sentiu falta de uns espaços, entendeu? Todo mundo sentiu falta de espaços. Aberturas maiores, janelas maiores, para melhorar a circulação do ar, entendeu? Não preciso desse espaço, esse espaço é inútil. Se eu passei 4 meses da casa e eu nunca usei esse espaço, eu não vou usar nunca mais esse espaço. Então, ele não deve existir, vai existir outra coisa, entendeu? E aí os arquitetos vão trabalhar mais. Inclusive, está sendo tema de TCC, tema de pesquisa nas faculdades. Eu estou direcionando 2 pesquisas com esse assunto, justamente dos novos espaços dentro da casa que vão surgir pós-pandemia, tá? E o mundo todo está com os olhares dentro da arquitetura, com os olhares voltados a isso. Por exemplo, a Avenida Paulista está com aqueles prédios de escritórios enormes hoje, com as salas todas vazias. Porque se os trabalhos estavam sendo feitos de casa e melhoraram a qualidade, para que trazer de volta esse pessoal para dentro dos escritórios? Isso foi uma coisa comprovada. Muitos profissionais renderam mais trabalhando em casa. Renderam mais. E aí você vai ter uma economia de energia, a pessoa pode trabalhar da sua casa com segurança, evitar o trânsito, evitar ser assaltado e render melhor em casa. Então, no que vai se transformar esses grandes edifícios? Eles vão ganhar novos usos. Chama o arquiteto para dar uma nova cara, uma nova roupagem. Vai surgir uma nova atividade. Chama o arquiteto para repaginar tudo isso. Então, o arquiteto vai ter muito trabalho. Isso é muito bom, né, professora? Muito bom. Então, vamos estudar arquitetura. É isso daí. E eu acredito que, nesse momento, muita gente viu a importância de se ter um espaço em casa para estudar, um espaço para se trabalhar, um espaço para o lazer. E isso vai vir muitas mudanças através disso. Olha os espaços, assim, rapidamente que estão surgindo. Nós estamos fazendo várias pesquisas. Eu estou orientando 3 pesquisas, tá? Com 3 alunos, que é um projeto de extensão. Mas assim, rapidamente os espaços que vão surgir. Na entrada das casas, um espaço de higienização, um espaço de chegada, de deixar o sapato, deixar as sacolas, deixar a bolsa, tá? A primeira higienização rápido para você entrar em casa, tá? O lavabo que estava lá atrás, ele volta para frente da casa, tá? Um espaço de trabalho para todos.
para a esposa, para o esposo, um espaço de estudo para os filhos e para nós, para a esposa, o esposo, porque a gente também não parou de estudar, né? A gente trabalha e estuda, né? Um espaço de lazer. Fundamental. Um espaço para se exercitar. Eu estou fazendo 3 academias dentro das casas. Olha aí. Que o nosso escritório foi contratado. Estamos fazendo adaptações, uma num prédio, num apartamento, que a varanda vai se transformar numa academia. E duas em 2 casas que eles estão destruindo espaços que não usavam para fazer áreas para exercitar. Olha só, essas pessoas não vão voltar mais para a academia, porque perceberam que podem se exercitar na sua casa. E através disso que a senhora está falando, a gente vê que no mundo pós-pandemia, mesmo quando a gente já tiver uma vacina, muitas pessoas vão optar por começar a fazer muitas coisas que faziam na rua, nas suas próprias casas. Vai haver muitas mudanças de hábito. Vai ter muita mudança, né? Muitas mudanças de hábito, tá? Porque as pessoas estão percebendo que isso que você falou, muitas das coisas que eu fazia na rua, eu posso fazer na minha casa. Não, e outra, um simples aparelho de ginástica já vai corresponder a muitos exercícios que a pessoa fazia na academia. Então, assim, vai ter muita coisa que as pessoas, que nem o exercício, por exemplo, exatamente, né, vai começar a fazer em casa, vai economizar combustível, é mais seguro. Mais seguro, né? Exatamente. E elas podem fazer em casa. Exato. Mas eu preciso de um personal trainer. De repente, ela vai contratar um personal trainer não para 2, 3 vezes por semana, uma vez para receber uma orientação e depois ela vai fazer em casa sozinha. E outra, aí também entra a tecnologia. A gente tem tanta coisa na internet, aplicativo que fala para você fazer um exercício. Exatamente. As aulas online. Eu vou pagar o profissional, mas ele vai me dar a aula online em casa. Mas eu tenho que ter o espaço e tenho que ter meu equipamento. É verdade. Aí o arquiteto vai atuar na construção desse espaço. Tá? A gente vai para um rápido intervalo agora, professora, e na sequência a gente vai falar da importância de se contratar um arquiteto, não fazer nada por conta, porque aí é pedir para ter problema em casa. Sem dúvida. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial e na sequência a gente volta com mais Sala de Opinião. Não sai daí. Como encarar o futuro sem ter medo de dar o próximo passo? Em um mundo tão cheio de incertezas, a busca por novos tempos se tornou essencial. As adversidades não são motivos para desistir, mas um incentivo para continuar perseverando. Por dias melhores, por novas conquistas, novas possibilidades. É hora de olhar para o futuro e dar o próximo passo. Vestibular Medicina Finca. Inscrições de 1º de agosto a 1º de outubro. Provas dia 11 de outubro. Inscrições pelo site. Centro Universitário Aparício Carvalho. Construindo novos caminhos para o seu futuro. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699. Engenharia de alimentos por R$ 499 mensais. Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho. 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Olá, meu nome é Guilherme Silvério e eu sou o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana. Aqui você vai encontrar toda a tecnologia mais moderna em aprendizado em odontologia com um corpo docente extremamente qualificado. Essa é a sua chance. Vem se tornar um odontólogo na Metropolitana. Toda a tecnologia e infraestrutura que você precisa, a Faculdade de Odontologia da Metropolitana oferece. Vem para a Metropolitana.
Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Muito bem, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião e hoje o assunto é arquitetura e urbanismo. Professora Carla Tames, já estávamos falando sobre obras, sobre as opções que o profissional de arquitetura e urbanismo tem na nossa região, e agora vamos falar um pouquinho sobre a importância de se contratar um arquiteto para realizar, por exemplo, uma obra em casa. Não fazer nada por conta. Infelizmente, essa é uma realidade muito comum ainda no nosso meio, aqui na nossa sociedade. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância de se contratar um arquiteto, não fazer nada por conta para que o arrependimento não venha lá na frente. Com certeza. Isso aí é um hábito que as pessoas têm, infelizmente ainda, mas assim, já foi várias vezes comprovado que uma obra bem planejada, né, que é feito um projeto, onde você consegue fazer vários orçamentos, fazer várias escolhas, ela vai ficar mais barata no final de tudo, né? E para você conseguir fazer isso só com um profissional mesmo, né? Fazer assim a escolha certa do produto, medir o espaço certo, fazer os testes, a melhor opção, garantir a iluminação certa, a ventilação certa do espaço. Seja uma construção do zero ou seja uma reforma. Pior ainda, uma reforma. Às vezes a pessoa fala assim, mas é só uma reforminha. Uma reforma é muito mais complexa porque você está preso a uma estrutura já existente, né? Então, assim, as pessoas pensam que só uma reforminha e aí que você dá conta de fazer sozinho. E você não sabe se você pode rasgar essa parede, se tem uma viga, se tem uma coluna, se vai abalar a estrutura, os canos de água, elétricos que passam por aí. Então, assim, contrate um profissional, negocie com ele, que mesmo você aplicando o valor do profissional, é para ficar a sua obra mais barata do que você fazer sozinho. Porque quando você faz sozinho, você acaba errando, compra o material errado, às vezes não vai ficar do jeito que você imaginou. Você tem que comprar 2 vezes o mesmo material, contrata uma mão de obra errada, o arquiteto ele vai lhe acompanhar em negociar essa mão de obra, mesmo a mão de obra não precisa ser do arquiteto, mas ele vai acompanhar essa mão de obra e lhe orientar, lhe avisar se essa mão de obra está sendo correta ou não. Se é de confiança ou não. Se é de confiança, se está cobrando certo, se você está pagando o justo ou não. E aí ele vai lhe ajudar a economizar em todas as etapas que você vai passar. E aí a gente sabe, porque isso já foi feito essas contas, você vai economizar. E quem nunca, né, contratou aquele seu Zé, ô seu Zé, faz uma obra aí para mim, ô senhor, tem como fazer um adiantamento já? Assim, todas aquelas burocracias que a gente sabe que acontecem com obras e com a contratação de um arquiteto, com a mão de obra de qualidade, esses problemas são evitados, né, professora? Sim, com certeza, porque assim, a gente, mesmo um escritório jovem,
que não conheça toda a mão de obra da cidade, que a gente não conhece todo mundo, né? Mas a gente se comunica entre os profissionais e a gente acaba sabendo que tem aí um vidraceiro novo na cidade dando cano, que tem um pintor aí que não pinta nada ou pinta tudo, que mesmo até o que não tem que pintar, e a gente acaba se comunicando. Então, se a gente chega na casa do cliente e ela fala assim, olha, tem esse pintor fulano de tal, então a gente já tem uma informação dele. E aí a gente pode orientar o nosso cliente se é uma pessoa confiável ou não. A gente acaba tendo essas informações, tá? E assim, certeza absoluta que na ponta do lápis, somando tudo, quando você contrata um profissional sério, um arquiteto, um profissional sério, vai ficar mais barata a sua obra, a sua reforma, com ele do que sem ele, sem dúvida nenhuma. E eu tenho certeza, com um profissional sério, que vai ficar do jeito que você sonhou, porque o arquiteto está justamente para isso, para poder chegar no que você sonhou, no que você desenhou, não para fazer a cara dele, o estilo dele, tá? Porque não é isso, né? A gente estuda, a gente trabalha tanto para chegar no belo, mas dentro do que o cliente sonha, para realizar... Na visão do cliente, né? A visão, o que ele quer, entendeu? Harmonizar dentro das necessidades dele. Então, assim, contrate um profissional, faça um orçamento com um profissional. Com certeza. Dica anotada, não faz nada por conta não, contrata um profissional, faz tudo dentro da ordem, porque sem dúvida nenhuma vai sair muito mais barato. Tem gente que acha que não, mas tem que pensar a longo prazo, né, professora? Depois faz um negócio mal feito, lá na frente vai dar problema para você, você vai ter que refazer a obra, vai ter que... Enfim, problemas que a gente já sabe que acontecem, né, professora? Isso, exatamente. Bom, o nosso programa está quase acabando, professora, mas antes eu queria falar com a senhora sobre um outro assunto bem interessante também, porque assim, ainda estamos tendo aulas remotas. Sim. E tem muita gente ainda que não conseguiu montar o seu cantinho para estudar em casa. Qual a dica que a senhora tem para o aluno que está nos assistindo, não só o aluno de arquitetura e urbanismo, mas trabalhando também, exatamente. Né? Hoje, assim, uma dica para ele montar ali o seu cantinho do estudo, o seu cantinho do trabalho, com conforto, com o que ele precisa, para ele não passar nenhum estresse. Eu sempre falo assim, tá cheio de meme, as redes sociais estão cheias de meme, nunca teve tanto meme, eu adoro ver, tá? Eu assisto todos os memes de quem está trabalhando. O pessoal tem mais tempo para fazer meme agora, professora. Né? Mas assim, eu sempre falo, um lugar tranquilo, que não seja passagem de pessoas, primeira coisa. Né? Nem por trás, nem pela frente, nem pela lateral, que é para não tirar a sua atenção, né? Não se distrair. Né? Um lugar tranquilo, de preferência um lugar fechado, né? Para que tenha um silêncio agradável, que o barulho não atrapalhe para quem está estudando e não atrapalhe para quem está trabalhando, porque às vezes para quem está trabalhando vai entrar numa conferência, numa reunião, e aí o barulho atrapalha a fala para quem está falando, né? Então eu acho que a questão do silêncio é muito importante. E para quem está estudando, mais ainda, porque precisa se concentrar e às vezes o áudio não está muito bom, então é mais importante do que nunca o silêncio, né? E para quem vai trabalhar e vai gravar uma aula ou vai dar uma conferência, eu acho que um fundo bem limpo, se você não pode montar um cenário com uma estante, com uma decoração bacana, procura fazer o cenário mais limpo possível, sem nada no fundo. Eu acho que menos nesse sentido sempre vai ser mais, tá? Agora, para quem vai estudar, não vá em lugares que seja circulação, porque de repente passa alguém sem roupa, a não ser que você queira virar destaque na internet, virar um meme, aí procura uma circulação, porque é uma casa, as pessoas estão circulando e estão à vontade. Aí vai passar a tia de pijama, vai passar o tio pelado, vai passar de tudo, é verdade. Tá? Mas ficam aí as dicas, eu espero que tenham aproveitado. Professora, e antes da gente encerrar, também, para quem tiver qualquer dica, olha, qualquer dúvida sobre o curso de arquitetura e urbanismo, a coordenação do curso está inteiramente à disposição para tirar qualquer dúvida, Inteiramente à disposição. Nesse momento, nós estamos fazendo um atendimento com hora marcada.
tá? Justamente para não ter aglomeração, tá? Mas o atendimento está sendo todos os dias das 14h30 até as 18h30, tá? Mas tem que ser marcado, pode ligar para o telefone da instituição, pedir para transferir para a coordenação, que a gente marca um horário para que você possa ser atendido e a gente pode fazer um tour pela instituição para você poder conhecer os nossos laboratórios, as nossas salas de aula que estão belíssimas, tá? Que logo nós vamos poder estar usando tudo. Se Deus quiser. Se Deus quiser, tá? E para que eu possa também orientar um pouquinho mais, para podermos falar da profissão, da paixão que é ser arquiteto, falar um pouquinho da arquitetura, dos trabalhos, de como está o mercado. Vai ser um prazer lhe receber. Estou à disposição. Professora, muito obrigado pela entrevista, foi uma honra recebê-la. E as portas do programa estão sempre abertas para a senhora, sempre à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, esse momento, para poder falar com todo mundo sobre o meu curso. Obrigada. Muito bom. Gente, a gente chega ao final de mais um programa Sala de Opinião. Tenho certeza que o assunto foi muito bom para você e muito esclarecedor, não é verdade? A gente se vê no nosso próximo programa Sala de Opinião. Até lá! O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Meu nome é Natália Cidrim, sou professora de avicultura do curso de zootecnia no Centro Universitário Aparício Carvalho. As aulas práticas realizadas na Fazenda Escola têm o intuito de colocar em prática o que eles assistem em sala de aula, como cálculos de índice zootécnico, práticas de manejo, para que eles possam ter uma vivência real da criação de aves de postura. Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Estamos no laboratório de microscopia da faculdade, onde os alunos analisam os elementos celulares nas amostras de sangue, que chamamos de hemograma. Isso garante a associação dos aprendizados nas aulas teóricas com os achados clínicos nas aulas práticas. Sou professora Tássia Ferreira, professora de hematologia do curso de biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho.
encarar o futuro sem ter medo de dar o próximo passo. Em um mundo tão cheio de incertezas, a busca por novos tempos se tornou essencial. As adversidades não são motivos para desistir, mas um incentivo para continuar perseverando. Por dias melhores, por novas conquistas, novas possibilidades. É hora de olhar para o futuro e dar o próximo passo. Vestibular Medicina Finca. Inscrições de 1º de agosto a 1º de outubro. Provas dia 11 de outubro. Inscrições pelo site. Centro Universitário Aparício Carvalho. Construindo novos caminhos para o seu futuro.